Bom dia, irmãos. Tudo bom? Vamos iniciar nossa IBD. Hoje me atrasei um pouco aqui para organizar, né? Então, irmãos, antes de nós iniciarmos, gostaria de compartilhar com os irmãos uma cena bonita que eu vi hoje. Eu estava saindo com o meu carro e eu estava com a minha esposa dentro do carro. Aí eu olhei no retrovisor, aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Aí eu falei com a minha esposa: olha que cena bonita. Ela falou o quê? Olha para trás. É uma coisa simples, irmãos. Foi um adolescente, devia ter os seus 13, 14 anos, 15, por aí, com a Bíblia debaixo do braço, dentro do condomínio onde a gente mora, né, ali no CDHU, debaixo do braço, indo para a igreja, sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Eu achei isso bonito. Eu achei isso bonito, porque parece que está cada vez mais raro, né, nós termos cena como essa, né? Adolescente acordar cedo, indo para a IBD da igreja dele, sem o acompanhamento de ninguém. Eu achei isso bonito. Aí eu falei: ó, que cena bonita. Ela olhou e ela falou: realmente, realmente é bonito, né? Mas que Deus seja louvado, né, através dessas coisas. E essas coisas chamam a atenção, né? Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, onde nós paramos. Domingo passado a gente falou um pouco, a gente entrou muito na questão dentro da lição, estava dentro da lição, né? Questão da criação de filhos. Por isso que acho que eu citei isso agora. Porque a gente falou da questão da influência do pai na vida dos filhos, a educação que os pais dão para os filhos. Mas hoje nós vamos estar dando prosseguimento à nossa lição. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no capítulo 25, né? 25 de Gênesis. Capítulo 25 de Gênesis, eu não vou estar lendo, eu só vou estar citando. Nós vimos isso também no domingo passado, que é o capítulo onde narra a morte de Abraão. Abraão morreu, mas antes que Abraão morresse, nós vimos que ele pediu que um dos servos deles buscasse uma esposa para seu filho, chamado Isaque. Pediu que ele voltasse, saísse de Canaã, fosse para essa região da Mesopotâmia. Nós falamos que os irmãos também já devem saber, porque a gente está sempre batendo nessa tecla, que é o atual Iraque, hoje, né? Para buscar uma esposa para o seu filho, porque dentro da terra onde ele morava, ele não achou ninguém, assim, ele não queria que o seu filho casasse com as mulheres da terra onde ele morava, da terra de Canaã. Então ele pediu para que buscasse aonde era a terra onde ele morou, onde ele e Sara moraram, né? E é interessante, meus irmãos, nós já chegamos numa altura do nosso estudo. Os irmãos podem não estar percebendo, mas eu tenho visto isso, que os irmãos estão cada vez mais desenvolvidos, podemos assim, evoluídos no estudo da palavra de Deus. Eu estou vendo isso, a gente muitas vezes não percebe isso, mas vocês que estão aqui aprendendo, a gente que está de fora, a gente acaba percebendo. Eu percebo isso nos outros estudos paralelos que a igreja tem, principalmente o estudo de quarta-feira, e os irmãos participando, as respostas que os irmãos estão dando. Os irmãos, eu falo aqui, que participam da nossa classe, estão cada vez mais fundamentadas, né? Podemos assim dizer. Eu não estou aqui para formar teólogos, não estou aqui para formar pessoas, doutores da palavra de Deus, mas a gente está aqui para aprender e que os irmãos tenham um certo conhecimento, saibam explicar a palavra de Deus com as suas próprias palavras. Eu acho que os irmãos, até onde nós já aprendemos, os irmãos sabem. O estudo do Espírito Santo, nós vamos entrar nele também. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós já estamos vendo um pouco, mas quando a gente entrar nos próximos estudos, que vai pegar principalmente o livro de Êxodo, aí vocês vão ver como é que o Espírito Santo agia no Velho Testamento, né? Mas é interessante, irmãos. Eu acho que se alguém lá fora perguntar algo para você da palavra de Deus, acho que os irmãos já vão saber discorrer com as suas próprias palavras, né? Vão saber discorrer. Quarta-feira o pastor perguntou para os irmãos, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa.
a gente trata o Espírito Santo como pessoa. A irmã respondeu da maneira dela, corretissimamente. É uma coisa que a gente já tinha visto numa das nossas primeiras lições, porque ele tem a mesma capacidade que a gente tem de emoções, né? Intelecto, né? Emoções, ele ama, ele se entristece. Isso faz com que se caracteriza que o Espírito Santo, ou o Deus Pai, o Deus Filho, seja uma pessoa, né? Que Deus seja tratado como uma pessoa. Uma pessoa. Então, essas coisas assim, aí muitas vezes é saber explicar mesmo com as nossas próprias palavras, né? Não é preciso saber termos técnicos, né? Igual os teólogos aí fora falam. Porque o Espírito Santo é tratado como uma pessoa. Ele é tratado como uma pessoa porque ele é dotado de capacidades intelectuais, emocionais, as mesmas características que compõem o seu. Aí começa a usar aqueles montes de termos técnicos que eu também não sei usar. A verdade é essa. É você saber explicar com as suas palavras. Ele é tratado como uma pessoa porque ele tem a mesma característica que uma pessoa. Ele ama, ele se entristece, né? Ele é inteligente, o homem é inteligente, entendeu? E os irmãos, é coisa natural que está surgindo já na mente dos irmãos, porque os irmãos estão se dedicando, os irmãos estão estudando, e outras coisas mais que eu tenho visto aí, os irmãos se desenvolvendo, os irmãos respondendo, os irmãos argumentando, né? Até mesmo aqui na classe, as perguntas que os irmãos fazem têm sido cada vez mais, podemos dizer assim, esboçada, mais alicerçada, né? Isso é legal, isso é um elogio para os irmãos aí que estão frequentando a classe, tá bom? Então continuem firme, continuem firme que a gente chega lá. Não vou dizer que vocês vão aprender tudo, porque nem eu sei tudo, ninguém sabe tudo, né, da palavra de Deus. Mas pelo menos vocês vão ter um norte para conseguir estudar a palavra de Deus da maneira correta. Então vamos lá, o capítulo 25, como eu falei, ele trata da morte de Abraão. Abraão morreu. Isaac se casou com Rebeca, a pessoa a quem o servo de Abraão buscou lá na Mesopotâmia. E Rebeca, ela também tinha o mesmo problema de Sara, lembra disso? Rebeca também era estéril. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem aí no capítulo... no capítulo 25 mesmo. Capítulo 25... versículo 21, mas vou começar a ler a partir do verso 29, que diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, arameu. Então, Isaque, ele tinha quantos anos quando ele se casou? 40 anos. Olha só o verso 21 que a irmã aqui destacou. Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Isso fez com que Isaque orasse, não somente orasse, mas orasse incessantemente, orasse todos os dias, orasse sempre, para que Deus pudesse abençoar a sua esposa a ter um filho. E ele orava, meus irmãos, com fervor e com fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que era através dele, através da família dele, que Deus iria enviar o libertador. Então ele orava na certeza de que Deus iria atender a sua oração, porque Deus havia prometido a Abraão que através dele iria formar uma grande nação, que seria a nação de Israel. E através de Isaque seria formada a grande nação, e que dessa nação viria o libertador, a pessoa que eles almejavam chegar desde que o homem caiu. Então Isaque, ele orou incessantemente ao Senhor, falou: Senhor, minha esposa é estéril, abençoa. Ele poderia simplesmente ficar de braços cruzados e falar: Deus já prometeu ao meu pai, Deus já prometeu a mim, de que de mim viria uma grande nação, e que através da minha descendência o libertador viria, então eu não preciso orar. Isso aqui nos ensina, meus irmãos,
que a gente sempre precisa orar. Sempre. E ele não orou pouco não. A Bíblia fala incessantemente, olha só, vamos continuar lendo o verso de número 21, do capítulo... qual o capítulo mesmo? 25, né? É o que a minha Bíblia pulou. Capítulo 25. Orava incessantemente, porque a sua esposa era estéril. Aí diz assim a outra parte do verso. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí o verso 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamou Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Olha só o verso que diz aqui, tinha Isaque 60 anos quando Rebeca o deu à luz. Com quantos anos ele casou com Rebeca? 40. Com quantos anos Rebeca veio a ter filhos? Ele já tinha 20 anos. Tinha passado 20 anos. Hã? 20 anos. 20? Ele ficou 20 anos orando. 20 anos orando, pedindo a bênção, né? Pedindo que Deus ouvisse a sua oração. Ele ficou 20 anos pacientemente esperando, como diz o Salmo 40, né? Pacientemente esperando pelo Senhor. 20 anos esperando. 40. 60 anos. Ele teve a bênção, a resposta da oração dele respondida, né? Então, meus irmãos, hoje em dia se prega muito sobre fé e as pessoas muitas vezes têm a ideia errada sobre fé. As pessoas pensam que uma pessoa de fé é aquela que ora e o negócio já acontece imediatamente, né? Eu vou orar para ficar curado e fico curado na mesma hora que eu orei. Vou orar para Deus reverter essa situação, a situação se reverte assim, no estalar de dedos. E na Bíblia, meus irmãos, nós não vemos dessa forma. A espera, meus irmãos, o tempo, a espera com paciência, isso indica fé. É preciso ter muito mais fé para você esperar a vontade de Deus ser realizada na sua vida, do que você pedir para Deus já te dar um negócio imediatamente ou te livrar de uma provação de uma hora para outra. É preciso ter muito mais fé para você enfrentar a provação do que você pedir para Deus te livrar da provação. Né? 20 anos, Isaque ficou orando pela sua esposa. Abraão, vocês lembram de Abraão? Ele não teve a mesma paciência de Isaque. Lembram disso? Ele ficou orando, Sara era estéril. Aí quando Deus chamou ele com 75 anos, aí quando ele completou 90 anos, aí ele se coabitou lá com a empregada da esposa dele, teve o Ismael. Ele não teve a mesma paciência que Isaque teve de esperar, né? Ele tentou dar o jeito dele e por causa disso ele sofreu duras consequências e a nação de Israel sofre até hoje essas duras consequências de Abraão, né? Essa região de Israel é uma região de muitos conflitos. Por quê? Porque os filhos de Abraão vivem brigando nessa região. Os árabes e os judeus são tudo descendentes de Abraão. Tudo descendente de Abraão, são 2 irmãos que ficam brigando por causa de terra até os dias de hoje, né? Então vamos aqui continuar lendo a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que nasceram-se 2 rapazes de Jacó. Um se chamava Esaú, que era o mais velho em questão de segundos, né? Que eram gêmeos. E o outro se chamava Jacó. E os outros se chamavam Jacó. E um fato curioso, a Bíblia fala que os 2 já brigavam dentro do ventre.
né? Eles já brigavam, acho que eles se mexiam muito, né? Não é questão de estarem brigando, porque bebê não faz isso, né? Mas a esposa ficou incomodada, a mãe ficou incomodada com aquela mexicção dentro da barriga, né? Mas é porque ali Deus já está lançando também uma profecia do que iria acontecer na vida desses jovens, na vida desses bebês. 2 nações seriam formadas dali. 2 nações seriam formadas dali. Aí vamos lá, vamos continuar lendo. 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Então nós vemos aqui que os gêmeos, além deles terem características físicas diferentes, não eram gêmeos idênticos, eles tinham personalidade diferente. Esaú, ele se tornou mais brutão, né? Ele mais trabalhador braçal. Ele foi para o campo, ele ia caçar, ele era um trabalhador assim, gostava, era mais voltar para a caça, mais braçal. E a própria palavra de Deus diz aqui que Jacó já era mais sossegado. Ele era homem de tenda. O que significa isso? Homem caseiro, né? Tenda era a casa daquela época. Ele ficava mais em casa, fazendo os serviços domésticos da casa, do lar, né? Quem que ia agradar mais a mãe? Jacó, né? Porque, mãe, pode deixar que eu varra a casa para você. Mãe, pode deixar que eu lavo a louça para você. Não, mãe, pode deixar que eu cozinho hoje. Né? E Jacó, Esaú agradava mais o pai. Não, vou lá no mato caçar, vou arrancar aquela árvore, vou construir um negócio aqui, tal. Já era um mais braçal, né? É o trabalho mais braçal. Então nós vemos a diferença de personalidade desses gêmeos aqui também. Aí o verso 28 diz assim: Isaac, que tinha gosto, olha só, a própria palavra de Deus já diz. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú. Não significa que ele não amasse Jacó, mas ele tinha uma inclinação maior para Esaú, um favoritismo maior para Esaú. Aí ele continua dizendo, mas Rebeca amava a Jacó, porque Jacó já era mais caseiro, ficava mais debaixo das asas da mãe. Hoje os homens aqui estão em minoria. Domingo passado eu fiquei com pena das mulheres que estavam em minoria, e os homens massacraram as mulheres aqui com alguns comentários, né? Mas hoje acho que os homens vão perder um pouco esse duelo, porque estão em minoria aqui. Mas vamos continuar lendo. Verso 29. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Aí disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me serviria o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. Primeiro ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então nós vemos aqui um fato curioso na vida desses dois irmãos. O mais velho, Esaú, ele tinha um direito diferenciado de Jacó. Naquela época, o filho mais velho, ele recebia porção dobrada da riqueza do pai, da riqueza assim, da herança que o pai tinha para distribuir para os filhos. Os mais velhos recebiam porção dobrada. E os mais velhos ainda recebiam não somente a questão financeira, mas o mais velho, ele era o responsável por preservar o legado familiar daquela época. O legado familiar. O mais velho tinha essa função. Os mais novos talvez não tinham tanto essa função. O mais novo, muitas vezes, ele podia decidir qual caminho da vida dele ele poderia seguir. Mas o mais velho não. O mais velho era aquilo que o pai determinava para ele. O mais velho era aquele: não, você vai ter que assumir o meu legado. Se o pai, que nem Esaú, gostava mais, Isaac gostava mais de Esaú porque ele era caçador,
porque ele queria que preservasse esse legado. Ele queria, não, esse legado eu tenho para você. Aí se Jacó falasse, pai, eu quero ser caçador, não, isso aí já é a função do seu irmão. Ou se Esaú chegasse e falasse ao contrário, pai, eu não quero ser caçador não, eu quero ficar mais na tenda. Aí o Isaac talvez iria entrar ali em um conflito com Esaú, porque ele queria que seguisse um legado, a família tinha isso. Não sei se os irmãos já perceberam isso em filmes antigos. Eu vi uma série recentemente na Netflix, chamado Os Borgias. É uma série verídica que fala um pouco da história de um camarada que foi a Papa, chegou a ser a Papa, e o nome dele era Borgias. Aí depois ele mudou o nome dele quando virou Papa. Naquela época os papas podiam ter filhos, né? Os padres casavam, tinham filhos, e ele tinha uma família, esse Papa. Ele tinha uma família. E o filho mais velho queria ser soldado do Império Romano. Ele queria ser um general do Império Romano. Era um homem de guerra. Mas só que como o filho mais velho tinha a responsabilidade de levar o legado da família, o pai não queria que ele virasse soldado do Império Romano, queria que ele seguisse o sacerdócio, né? Fosse o padre, fosse ministro lá da Igreja Católica, lá, até chegar a Papa, igual ele chegou. E o mais novo se tornou soldado do Império Romano. Só que o mais velho não queria seguir o ofício do pai, né? Aí teve um certo conflito ali familiar, né? Eu só ilustrei com essa série para tentar mostrar para vocês a função do mais velho. A função do mais velho tinha essa aí de levar o legado da família, né? E muitas vezes ele não tinha escolha. O pai colocava isso na cabeça dele, obrigava praticamente o filho a fazer aquilo que o pai quisesse, né? Então, o direito de primogenitura garantia isso, meus irmãos. Além da herança, uma maior porção da herança, tinha a responsabilidade de levar o legado da família, mas se tratando da família de Isaac, meus irmãos, que legado eles tinham que levar? Se tratando da família de Abraão, da descendência de Abraão, qual a importância da primogenitura pensando em família de Abraão? Aqui foi prometido à família de Abraão, além de ser constituído uma grande nação, o quê? A vinda do libertador. Então o libertador ele viria pelo filho mais velho. A vinda do libertador seria através de Esaú. Isso tinha uma importância muito grande, meus irmãos, na questão do direito de primogenitura. E Jacó sabia disso. E Jacó desejou esse direito para ele. Falou, não, eu quero que o libertador venha através de mim. Vou armar uma emboscada para o meu irmão me vender o direito de primogenitura. E é interessante, meus irmãos, que os irmãos observarem, a Bíblia fez questão de destacar a atitude de Esaú, no capítulo 34, no verso 34, o finalzinho dizendo assim, ó, assim desprezou. Ele levantou, comeu, foi embora, e dizendo assim, a Bíblia fez questão de destacar isso aqui, assim desprezou Esaú. Ele fez pouco caso do direito de primogenitura, da promessa que Deus havia feito de enviar o libertador através dessa família. Ele desprezou, ele fez pouco caso. Jacó já valorizou. Aí muitas vezes eu já vi mensagens falando, mas Esaú ele trocou por muito pouco, né? Por um prato de lentilha, por um guisado. Ele trocou o direito dele de primogenitura, né? Mas é bom observarmos, meus irmãos, eu não sei quantas pessoas aqui já passaram fome. Eu não estou falando daquela fome de atrasar 1 hora o almoço, 2 horas o almoço, não. Estou falando daquela fome igual esses países mais pobres, ou situações do nosso país mesmo, lá do Nordeste, muitas pessoas sofrem. Aquela fome mesmo de ficar dias sem comer, sem ter comida, né? Aquela fome que chega a doer o estômago, que você quer comer qualquer coisa que apareça na sua frente. Não importa se está cozida, se não está, se está cru, se está estragado, se não está, né? Qualquer coisa que te ofereçam, você quer comer, né? Essa era a fome que Esaú estava sentindo, porque ele ficou vários dias caçando e não conseguiu caçar nada. Então ele chegou morrendo de fome, vários dias sem comer.
Não encontrou nada para comer, para fazer, para comer. Aí de repente ele chega em casa, Jacó espertão, já com o guisado pronto, com aquele cheiro, né? A fome de Esaú aumentando, foi uma tentação grande também para Esaú. Mas Esaú podia ter resistido a essa tentação. Você vê que não dá para entender a realidade do povo de antigamente. Porque, se você analisar, já é uma falta de amor. Falta de amor. Porque ele ficou vários dias caçando. Quando chegasse, era por obrigação da família dar algo de comer para ele, como um gesto de amor e de reconhecimento, mesmo que ele não tenha caçado nada. Porque várias vezes ele foi, caçou e trouxe coisas para eles comer. É por isso que a Bíblia fala que a relação dos dois já não era boa desde o ventre, né? Mas aí vai na criação do pai e da mãe. Criação do pai e da mãe, Né? que foi tratado domingo passado. Se dentro do seu ambiente que você vive não tem amor, já vem do pai e da mãe. Isso é verdade. Se você nota alguma coisa, alguma diferença entre os seus filhos, você já tem que cortar o mal pela raiz. Não deixar esse negócio fluir. Nós vemos que, realmente, o irmão aqui falou e tem razão. Nós vemos aqui que foi totalmente errado, né? Isaac se dedicou somente a Esaú, a Bíblia bota isso claro. E Rebeca se dedicou a Jacó. Então já houve uma rivalidade a partir dos pais, né? Os pais já criaram os filhos praticamente sem essa intenção, talvez não seja a intenção dos pais, mas de uma forma automática os dois estavam se tornando rivais por causa da criação dos pais. Porque se fosse um ambiente familiar de amor, fala, não, vocês são iguais. Mas isso aí já vem de antes. Lembra que a gente falou domingo passado de Abraão? Abraão, ele teve quantos filhos? Abraão teve quantos filhos? Ele teve um com Sara e teve um com a egípcia, né? Que Deus também abençoou esse filho da egípcia e falou que dele seria uma grande nação. Deus já estava mostrando ali o seguinte para Abraão, quando Deus falou assim, eu vou abençoar o teu filho com a egípcia também. Dele vai ser formada uma grande nação. O que Deus estava querendo falar? Eu vou cuidar dele. Não é porque você fez ele de forma errada que eu vou desprezá-lo. Eu vou cuidar dele. O que Deus está querendo falar? Da mesma forma que eu vou cuidar, você também tem que cuidar. Você é pai. Mas Abraão não fez isso. Abraão dispensou Isaac. Ismael. Dispensou Ismael. Não deu nada para Ismael. Né? Ele ficou ali concentrado em Isaac. Depois que Sara morreu, a Bíblia fala que Abraão ele teve outras mulheres e teve outros filhos. Mas a Bíblia destaca isso muito bem no capítulo 25, que a esses filhos ele não deu nada, somente a Isaac. E o que isso trouxe como consequência? Briga, né? Briga. Por quê? Ciúmes, briga. Isaac ganhou essa porção toda aqui de terra, porque essa porção por direito, Deus já tinha dado a Isaac. Mas Deus abençoou Ismael de tal forma que Ismael também ficou com uma outra porção de terra, que é a nação árabe. Os filhos de Abraão, depois que Sara morreu, também se tornaram outros reinos, que nós vamos ver mais para frente. Nós vamos ver mais para frente aqui na história cronológica da Bíblia, quando nós chegarmos aqui, principalmente na parte dos juízes e na parte dos reis, que esses filhos de Abraão se tornaram nações inimigas da nação de Israel e constantemente estavam entrando em guerra com Israel. Aí a gente para pensar, se Abraão talvez tivesse dado uma certa dedicação aos seus outros filhos, a mesma dedicação que ele deu a Isaac, talvez essas nações não estariam brigando. Ismael foi podemos dizer assim, o pico, né? Porque Ismael até hoje briga com Isaac. Você liga a televisão ali, tá aquele conflito, na faixa de Gaza, jogaram uma bomba, os palestinos jogaram bomba em Israel revidou, tal. Ali é Isaac brigando com Ismael. São dois povos, de Isaac e de Ismael, dividido ali pela faixa de Gaza, né? Eles estão brigando até hoje, brigando por terras até hoje, né? Então as consequências do erro de Abraão vieram até hoje, estão aí até hoje e vão continuar.
Só vai terminar quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, não, vai terminar antes. Vai terminar antes quando o anticristo aparecer. A Bíblia fala que o anticristo vai conseguir trazer paz para essa região de conflito, né? O anticristo vai promover uma paz, aí os judeus vão achar que o anticristo é o libertador que Deus prometeu, que eles estão esperando até hoje, né? Esse libertador, e vão achar que é o libertador e vão adorar o anticristo como se fosse esse libertador, né? Mas isso aí é mais para frente, tá bom? Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, onde eu parei. Estamos indo para o 26, né? O 26 eu vou pular, porque essa parte para mim não, para os irmãos lerem em casa, que é a parte quando Isaac ele sai da terra dele, vai para essa região aqui, aí ele se encontra com o rei Abimeleque, ele comete o mesmo erro do pai dele, de falar para a esposa dele, ó, não fala que é minha esposa, senão eles vão me matar, por causa de você, porque você é muito bonita, né? Aí, a mesma coisa que Abraão fez, né? Aí depois Abimeleque descobre que ela era que ela é de fato esposa de Isaac, e Deus traz consequências ruins sobre a vida de Abimeleque, né? Os irmãos, essas partes em que eu estou pulando, porque são partes que para mim não é tão interessante nesse estudo que nós estamos seguindo, mas os irmãos, por curiosidade, leem em casa, tá bom? Pode falar. Diz que é para ele ficar lá naquele lugar, é o lugar aqui em Abimeleque, né? Uhum. Ele não chegou aí para o Egito. Não. Mas vocês vão ver que a nossa história aqui, ela está começando aqui em Canaã. Eles já estão em Canaã, né? Já estão habitando essa terra aqui, Canaã. Jacó, ele vai fugir para a Mesopotâmia. Ele vai voltar para Canaã. Através de Jacó, vai formar as 12 tribos de Israel, e a história deles vai terminar no Egito. Vão terminar no Egito. Ela começa em Canaã e termina no Egito. E vão passar por esse período, e nós vamos ver o porquê, né? Pode falar. Eu posso pensar em relação a Abraão e Sara, na hora que ele fala aqui, vamos mentir. Sim. Posso pensar que, com relação a isso, será que ele não era uma falta de fé? Falta de fé. E também, você não vê que em nenhum momento ele pediu orientação de Deus com relação a esse problema que ele ia enfrentar, como que ele deveria se comportar? Você não vê ele pedindo uma orientação de Deus. Ele mesmo toma as suas decisões erradas, mais uma vez, né? Vamos dizer assim, né? Porque mentiu, né? E aí vem as consequências. Né? Verdade. Falta de fé, porque se eles tivessem realmente pedido e crendo realmente de que através deles viria a bênção do Senhor, né, que Deus, eles saberiam que Deus iria preservar a família deles, porque Deus não iria deixar nada acontecer com a família dele, porque Deus tinha um propósito com a família dele. Aí, vamos supor, aí matou Isaac, ou matou o filho de Isaac, e aí, como é que fica a promessa da vinda do libertador? Deus de fato iria preservar aquela família, e Deus mostrou isso para eles, quando eles erraram, tanto Abraão como Isaac, quando eles mentiram falando que não eram casados com elas. Não, ela é minha irmã, minha parente, né? Ela é minha parente. Deus mostrou isso para eles. Não, eu estou cuidando de vocês. Vocês estão... Falta de fé da parte de vocês, né? Falta de fé. E o que eu acho mais interessante, foi o que eu falei domingo passado também, é que a Bíblia não esconde o erro dessas pessoas, né? Porque esse erro que eles cometem são os mesmos erros que nós cometemos também. São os mesmos erros que nós cometemos, e mesmo cometendo erro, Deus continua nos usando como usou eles, né? Como usou eles, para cumprir o seu propósito. Porque Deus, nós vimos numa das primeiras lições, Deus acima de tudo, Ele é amor e Ele é gracioso, né? Isso é graça de Deus, né? Favor imerecido. Nós não merecemos, se nós formos ver. Desde que Adão caiu, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas mesmo assim, Deus continua nos abençoando. Deus poderia ter acabado com a humanidade aqui em Adão. Falou, Adão caiu, Eva caiu, não vou continuar com essa humanidade, mas mesmo assim, por amor ao homem, por amor à mulher, Deus continuou, deixou a humanidade crescer. Aí chegou em Noé, a humanidade se desviou de tal forma
que Deus exterminou a humanidade novamente, mas preservou a família de Noé porque Deus amava o homem. Deus ama o homem. E Deus não queria que a história da humanidade acabasse. Aí, através da família de Noé, a história da humanidade continuou, né? E assim Deus prometeu o libertador. Lá na queda do homem, Deus prometeu o libertador e agora está preservando a família de Abraão, né? Para que esse libertador, para que a promessa seja concretizada, né? A promessa. Porque se a promessa não for concretizada, então é vão toda a nossa fé, a fé do Velho Testamento. É vã se o libertador não vier. Quem iria ligar o homem novamente a Deus? E se o libertador não viesse, quem iria ligar? Ninguém. Iria todo mundo para o inferno, né? Então vamos continuar. Capítulo 27, irmãos. Capítulo 27 acontece também um fato curioso. É um capítulo extenso, eu vou estar narrando também para os irmãos, que alguns já conhecem a história, quem não conhece, como eu sempre falo, vai estar lendo em casa. Capítulo 27 de Gênesis. Chega um momento em que Isaac vai abençoar os seus filhos, vai dar o direito de primogenitura para cada um deles, né? E Isaac, nessa altura do campeonato, ele já estava bem velhinho e estava cego, ele não enxergava. Aí que ele percebe, a esposa de Isaac ouve a conversa de Isaac com Esaú, fala assim: ó, filho, vai lá no meio do mato, traga aquela caça, prepara aquela caça para mim, e quando você chegar, você terá uma bênção, né? A esposa lá, sorrateiramente ouvindo, como sempre, né? Sorrateiramente ouvindo. Aí ela correu para Jacó e falou: Jacó, fique esperto, seu pai vai abençoar seu irmão, e você vai ficar para trás. Obviamente ela já devia estar sabendo do que Jacó fez com Esaú ali, e Esaú vendeu o direito de primogenitura. Aí o que Jacó faz? Aí Jacó fala: não, mas como é que eu vou enganar meu pai? Eu sou totalmente diferente do meu irmão é peludo, e eu sou liso, não tem pelo, né? Ele vai querer me apalpar. Quando ele me apalpar, ele vai ver que eu não sou Esaú, vai ver que eu sou Jacó. Aí a mãe dele falou: não, pode deixar, meu filho, que isso aí a gente dá um jeito. Eu vou preparar aqui uma comida que seu pai gosta. A Bíblia diz desse jeito: vou preparar aquele cozido que seu pai gosta, do jeito que ele gosta. Aí vai lá, pega um animalzinho, mata, vamos pegar o pelo desse animalzinho, colocar em você, para enganar seu pai. Aí foi lá, a mulher muito esperta, né, muito sábia, né, preparou aquela comidinha gostosa. Mulher sabe a comida que o homem gosta, né? Aí preparou aquela comida, aí chegou e deu para Jacó. Jacó, vai lá, leva para o seu pai. Aí Jacó levou: aqui, pai, está o produto da minha caça, né? Já mentindo, né? Aí Jacó olha, né? Isaac olha, come, falando: sua voz está diferente, chega mais perto de mim para eu ver se é você mesmo. Aí Jacó chega perto, o pai apalpa, vê aquele monte de pelo, sente o cheiro, a palavra de Deus diz que o cheiro, aí fala: realmente você é meu filho Esaú, porque meu filho Esaú tem o cheiro do campo. Ele não tomava banho, né? Tinha o cheiro lá de suor do campo, né? Aí o meu filho tem o cheiro do campo. Aí comeu a comida está muito gostosa, agora eu vou te abençoar. E abençoou Jacó como se fosse Esaú. Jacó se mandou. Quando chegou Esaú com a caça: pai, aqui está a caça, preparei para você. Ué, quem é você? Ué, sou seu filho, Esaú. Aí falou: mas Esaú, você não já me deu? Aí já perceberam, Jacó me enganou. E a palavra de Deus diz que Esaú ficou possesso, né? Ficou com tanta raiva que queria matar o irmão. A palavra de Deus diz: a raiva dele foi tão grande que ele prometeu matar o irmão. Ele prometeu matar o irmão dele, né? E é assim, Jacó teve que fugir. Mas, meus irmãos, Esaú já tinha desprezado o direito de primogenitura. Se a gente for pensar, Jacó não precisava fazer nada. É como o irmão lhe falou. A única coisa que Jacó precisava fazer era confiar em Deus. Falou: não, meu irmão já desprezou o direito de primogenitura. Mesmo que ele receba a porção dobrada da herança, tal, o libertador já não viria mais através de Esaú.
Porque Esaú, como a palavra de Deus diz, ele desprezou isso daí. Ele desprezou a promessa de Deus. Jacó já valorizou. Independente de quem receberia a maior porção de terra, a maior porção da herança, Deus iria abençoar Jacó a partir dali. Ele não precisava ter enganado seu pai da forma como ele enganou. Deus iria dar um jeito dele conseguir as terras que era realmente para ele conseguir, que era essa terra aqui. Mas Jacó, esperto, também errado, falta de fé, quis fazer as coisas também do seu jeito, né? E isso também trouxe consequências severas para a vida de Jacó. Jacó teve que fugir, teve que sair de sua terra, né? Capítulo 28, meus irmãos, nós vemos aqui que o próprio Isaac, pai de Jacó, depois disso tudo, ele manda Isaac para Mesopotâmia. Fala assim, ó, é melhor você sair daqui, eu já te abençoei, vou te abençoar novamente, e você vai lá para Mesopotâmia. Vai lá para Mesopotâmia, a terra de meu pai, a terra da sua mãe. Lá você busca alguém para se casar. E foge daqui, porque se você ficar aqui, seu irmão vai te matar. Igual Caim fez com Abel. Seu irmão vai te matar. Então não fica aqui não. Então Jacó, ele fugiu para Mesopotâmia. Jacó, assim, abençoado pelo pai dele, ele fugiu para Mesopotâmia. E Esaú ficou nessa região aí, possesso, morrendo de raiva, com ódio, o ódio corroendo ele, falando, eu vou matar meu irmão, quando eu achar meu irmão, eu vou matar ele, eu vou matar meu irmão, né? Aquele ódio fervendo dentro dele. Mas no caminho, meus irmãos, para Mesopotâmia, a viagem de Canaã até Mesopotâmia era uma viagem longa, ainda mais para se fazer naquela época, né? Com camelinho ou a pé, era uma viagem muito longa. No caminho acontece um fato curioso. Jacó, numa das noites que ele dorme, ele teve um sonho. Verso 10 do capítulo 28. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí, que eu vou estar lendo essa parte. Ele teve um sonho profético. Naquela época Deus usava muitos sonhos para falar com as pessoas. O verso 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas, a mesma promessa que fez Abraão, serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Deus fazendo aqui uma promessa a Jacó. Antes, meus irmãos, ele teve esse sonho, né? Aqui a figura dele tentando o irmão dele, né? Mas aqui o sonho que Jacó teve. Jacó deitado, usando a pedra como travesseiro. Não deve ser muito confortável isso aí, né? Mas no sonho dele, ele via uma escada e anjos subiam, e no topo tinha o trono de Deus, e anjos subiam e desciam por essa escada. O que esse sonho significa, meus irmãos? O que esse sonho significa? Esse sonho significa, meus irmãos, que só existe um jeito
um caminho de se chegar a Deus. Não existe outro caminho. Desde o início que o homem caiu, nós estamos vendo que só existe uma maneira de se chegar a Deus, e é a maneira do jeito que Deus quer, né? E esse libertador que Deus iria enviar, meus irmãos, ele seria essa escada que ligaria o homem, que daria acesso ao homem a Deus. Não existia outro jeito, meus irmãos, do homem chegar a Deus. Não, as boas obras não iriam levar o homem a Deus. As boas obras não podem construir essa escada que leva o homem a Deus. Por mais que nós nos esforcemos em fazer coisas boas, isso não nos vai levar a Deus. Porque desde que o homem pecou, antes do homem pecar, ele tinha livre acesso a Deus. Na época de Adão, não existia barreira que separava o homem de Deus. Deus visitava o homem no Jardim do Éden. Deus tinha contato face a face com o homem. E quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. Mas desde que o homem pecou, desde que Adão pecou e desde que Eva pecaram, foi-se criado um abismo entre o homem e Deus. Houve uma separação entre o homem e Deus. E para o homem ter acesso novamente a Deus, teria que ser da maneira de Deus. E Deus prometeu isso em Gênesis 3,15, né? Em Gênesis 3,15, a primeira promessa da vinda do libertador, aonde ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse libertador ligaria o homem a Deus novamente. Não seria outra coisa. Não seria as boas obras que a gente faz. Não é o fato de nós irmos para a igreja, obras de caridade, rituais, religiões, tradições, obediência, sinceridade, dar o dízimo, dar oferta, cantar, vir na igreja todo domingo. Não é isso que te liga a Deus. Só existe uma maneira de você se ligar a Deus, é o libertador. Essas coisas que nós fazemos não passam de trapos de imundície, a palavra de Deus diz. O que nós fazemos com nossos esforços não passam de trapos de imundície. Pode falar, irmã. Então, se é através do libertador, é aquilo que a gente estuda na quarta, né? Isso. Tem que ter o contato com o Espírito Santo, tem intimidade. Sintonia ali, né? Sintonia com Isso. Não adianta aquela coisa de vir só na igreja, né? Não. Se não praticar, tem que ter o contato com ele, porque é através dele que a gente chega. Eu não trouxe a figura aqui da oferta de Caim e Abel, mas isso aí ilustra bem o que a irmã está falando. Vocês lembram da oferta de Caim e de Abel? Vocês lembram disso? O que Caim ofereceu para Deus? Ele ofereceu o quê? Os frutos do campo, né? Os legumes, as verduras. Ofereceu aquilo, ele trabalhava com isso, ele era do campo, então ele ofereceu as coisas da agricultura. O que Abel ofereceu para Deus? O cordeirinho, não foi? A ovelhinha lá, ele sacrificou a ovelhinha e ofereceu para Deus. Aos olhos humanos, o que é mais agradável? Uma ovelhinha lá sangrando ou aquela oferta colorida de frutas lá? Aos olhos humanos. Acho que o mais agradável, não é agradável você ver uma pessoa matar um bicho. Isso não é agradável. Você chegar lá, ver a pessoa imolar, cortar, deixar sangrar até o bicho morrer. É muito mais agradável você pegar ali um monte de fruta, legumes, tal, fazer aquela mesinha bonitinha. Tem pessoas que fazem até flor com tomate, pá. É muito mais agradável isso daí. Mas qual que era a exigência de Deus? Qual que era a exigência de Deus desde que o homem pecou? Qual o salário do pecado? A morte. O que deveria ser oferecido como oferta? O sacrifício. Lembram quando Adão e Eva, eles pecaram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram, além de se esconder de Deus? Eles pegaram a folha de figueira e construíram roupas, não foi? Para tampar a nudez dele. Lembram disso? Eles pegaram as folhas de figueira para tampar a sua nudez. Deus aceitou essa, podemos dizer assim, essa obra deles? Não aceitou. O que Deus fez?
Deus matou um animal, construiu uma roupa, fez uma roupa através desse animal morto, e a palavra de Deus diz que o próprio Deus vestiu o homem e a mulher. Dessa forma, Deus estava mostrando assim para eles: não é do jeito de vocês, é do meu. Não existe nada que vocês façam para aplacar o pecado de vocês, somente o que eu faço. E quem peca, ele já diz ali, quem peca merece, ele falou assim, se me desobedecer, o que vai acontecer? Comer do fruto errado? Vai morrer, não é isso que Deus falou? Se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que isso simboliza, meus irmãos? O sacrifício da ovelhinha lá no altar. Simboliza, meus irmãos, que Deus iria enviar uma pessoa, que seria o libertador, que iria conseguir pagar o preço do pecado. O ato de oferecer ali a ovelhinha, apesar de ser uma coisa cruel, o ato de oferecer ali a ovelhinha, meus irmãos, mostrava que ele estava confiando na promessa de Deus, que Deus futuramente iria enviar uma pessoa, um libertador, o Cordeiro de Deus, que iria morrer no lugar da humanidade. É isso que simboliza, meus irmãos, a oferta de sacrifício. A ovelhinha lá sendo sacrificada. É que quem deveria morrer? Eu deveria morrer. Mas quem morreu no meu lugar, oferecendo aquela ovelhinha? A ovelhinha. Não era a ovelhinha que tirava o pecado do homem, aplacava a ira de Deus, mas sim o que Deus iria fazer futuramente, que iria enviar o libertador, que iria morrer no lugar das pessoas, no lugar da humanidade inteira, né? Iria perdoar o pecado das pessoas do passado, do presente e do futuro, né? É isso que simboliza a oferta de Abel e de Caim. Abel ofereceu aquilo que agradava a Deus. Caim não ofereceu aquilo que agradava a Deus. Por que Caim não ofereceu o que agradava a Deus? Porque ele não tinha essa comunhão com Deus. Ele fez as coisas do seu jeito, da sua maneira. Ele fez de qualquer jeito. Fez relaxadamente. Ele não prestou um louvor agradável a Deus, né? É isso que simboliza essas duas ofertas, e é isso que simboliza a vinda do libertador. Alguém teria que morrer para pagar o preço do pecado. Irmão José. Assim, uma vez aconteceu algo comigo, né? E assim, você falando isso aí, eu fico lembrando a oferta de Caim, né? Eu estava pegando uns abacates lá onde eu trabalhava, tinha uns abacates grandes lá, tudo, né? E eu separei lá uma caixa grande lá, eu ia distribuir entre os amigos meus. E aí eu comecei a tirar um abacate maior, colocava para mim, o outro menor era para o meu amigo, aí pôr o outro maior para mim, o outro menor. Aí eu peguei, sabe, senti dentro de mim, caramba, eu estou sendo injusto, né? Eu estou tirando os melhores para mim, vou dar os menores. Aí eu peguei, coloquei os maiores para eles, peguei os menores para mim, fiz aquela divisão. E aí eu acabei até depois me sentindo bem com isso, né? Porque na realidade eu estava querendo algo só mais para mim, o melhor mais para mim. Eu creio que talvez Caim, na hora dele colher lá os frutos lá, ele começou a fazer uma seleção. Acho que ele separou lá, esse aqui tá bonito, deixa para mim aqui, esse aqui tá mais ou menos, esse aqui eu vou pôr para oferta para Deus, isso aqui. Talvez eu não sei, mas algo assim talvez tenha acontecido e isso esteja desagradando a Deus, porque quando o outro foi ofertar, ele escolheu o melhor dele, ele escolheu o melhor ali, tinha toda uma exigência. Esse aqui é o primeiro, isso aqui é a primícia, isso aqui é o melhor, eu vou oferecer a Deus. E o irmão dele não, eu acho que deve ter feito uma separação lá. De qualquer jeito, meia boca. Eu vou deixar aqui para mim comer, ou vender, ou dar. Isso é verdade. E esse aqui eu vou fazer como oferta para Deus. Talvez também. Isso Deus percebeu, né? Atitude do coração. Do coração. E ele deve ter percebido isso e com certeza. Você vai ver, nós vamos ver que no Velho Testamento Deus tinha toda uma exigência para um sacrifício, né? A ovelhinha tinha que ser sem mancha, ela não podia estar machucada, né? Ela não podia ter doença. Mas quando chega no Novo Testamento, no período de Jesus, o que eles já estavam oferecendo para Deus como oferta? Eles iriam lá no templo oferecer como sacrifício o boi cego, o animal cego, aquele animal que não prestava mais. É isso que eles estavam oferecendo, né? De qualquer jeito, né? Então,
A ganância, é. Então é dessa forma, meus irmãos. Não é a quantidade que você oferece para Deus, mas sim a qualidade, a sua atitude de coração. Deus vê o coração. Não adianta nada você dar a sua oferta e falar, ó, estou dando para contribuir com a obra, tal. Tem pessoas que dão a oferta pensando em receber algo em troca de Deus, né? Ah, vou dar meu dízimo para Deus me abençoar, me dar algo em troca. E não é dessa forma, meus irmãos, que a gente tem que dar. A Bíblia fala que você tem que dar com liberalidade, sem esperar nada em troca. Nada em troca, meu. O que Jesus fala? Melhor é dar do que receber. Deus não está prometendo te dar algo. Deus não está prometendo, se você der, você vai ficar rico. Se você der, nunca vai faltar na sua casa. Se fosse assim, crentes fiéis nunca passavam fome, não passavam necessidade, não ficavam desempregados, né? A gente vê crentes fiéis aí, sinceros, ficando doentes, passando necessidade muitas vezes, passando algum problema financeiro na sua casa, ficando desempregado, e é o crente fiel, que dizima, que está orando constantemente em comunhão. Mas por quê? É provações, irmãos. Provações não tem nada a ver com pecado, essas coisas não, meus irmãos. Muito pelo contrário. A provação significa que você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que está querendo crescer na obra de Deus. Porque Deus só prova a quem quer crescer, né? Ele não prova quem não quer crescer. A Bíblia diz que ele não prova ninguém além das suas forças, né? Então, só se você quiser crescer, Deus vai te provar. Então, meus irmãos, o sonho de Jacó significava isso. E além desse sonho, Deus renovou a promessa que havia feito a Abraão. Falou assim, tá vendo essa terra que você está deitado? Essa terra toda vai ser sua, da sua descendência. Você vai habitar nela toda. Ela vai ser terra da nação que eu vou formar através de você. Ela vai ser tudo sua. Eu te guardarei por onde quer que você fores. Aí Deus já está fazendo aqui uma promessa para ele, eu vou te guardar, você não precisa se preocupar com segurança. Eu vou ser a sua segurança, nada de mal vai acontecer contigo. Até que se cumpra aquilo que eu prometi. Deus fala para Jacó. E de ti serão o quê? Bendita todas as famílias da terra. Relembrando, por que serão benditas todas as famílias da terra? Como todas as famílias da terra seriam beneficiadas através de Jacó? Através de Abraão? Como? Através do libertador, né? Através da vinda do libertador, todas as famílias da terra serão abençoadas com a salvação. Essa é a promessa que Deus... A única coisa que Deus promete na nossa vida, meus irmãos, que eu vejo na palavra dele, assim, que ele promete mesmo na nossa vida, é a salvação. É a única garantia que Deus dá na sua vida. Se você crê em mim, você será salvo. Se você aceitar o libertador, você será salvo. É a única promessa. Eu não vejo Deus prometendo o seguinte: se você for fiel, você vai ser próspero, você vai ser rico, nunca faltarão nos seus celeiros, tal. Eu não vejo Deus prometendo isso. Eu vejo Deus fazendo essa promessa assim para Abraão, eu vejo Deus fazendo essa promessa para Jacó, eu vejo Deus fazendo essa promessa para Isaac, mas eu não vejo essa promessa para pessoas individuais. Deus fez essa promessa de prosperidade para essas pessoas por um fator somente. Porque eles iriam formar uma nação, e seria uma nação próspera, uma nação rica. A promessa que Deus faz no Velho Testamento de prosperidade é para a nação de Israel, não é para a pessoa individual, é para a nação seria próspera. Aí nós, muitas vezes, lemos errado, interpretamos errado, alguns estudiosos ou pastores ensinam de forma errada, aplicam as promessas que é para a nação de Israel para o crente. Fala assim, se você acreditar, se você seguir, você será uma pessoa próspera, vai ter muito, nunca vai faltar na sua casa. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Deus fez essa promessa para a nação de Israel, porque era um plano com nação. Quem iria governar essa nação? Era Deus. Deus seria o rei dessa nação. Não teria nenhum rei humano. Essa é a intenção de Deus. Não teria nenhum rei humano para a nação de Israel. Deus seria o próprio governador dessa nação. Então ele abençoaria essa nação. E é claro, as pessoas de uma nação, quem mora em uma nação abençoada,
acaba sendo abençoado. Eu digo isso, quem mora nos Estados Unidos é muito mais privilegiado do que a gente, porque lá os impostos são menores, a justiça é um pouco mais rígida do que aqui, podemos dizer, mais verdadeira do que aqui, né? Então, os habitantes daquela nação acabam sendo abençoados. Mas lá também não tem habitante que passa necessidade? Lá também não tem habitantes que passam problemas financeiros, problemas... Não tem? Tem suas dificuldades. Mas a nação em si é uma nação rica. É isso que Deus prometeu. A nação de Israel seria uma nação rica. A nação, irmãos. A nação. Não as pessoas, a nação seria rica. Abraão foi rico porque Abraão foi o pai dessa nação. Jacó foi o pai dessa nação. Né? Isaac foi o pai dessa nação. Entendeu? Você não pode pegar as promessas que Deus prometeu para Abraão, que Deus prometeu a essa nação e pedir para você. Não, isso aí foi um plano que Deus tinha para a nação. Nós vamos ver que o plano de Deus do Velho Testamento mudou para o Novo Testamento. E o porquê mudou? Nós vamos ver futuramente por causa disso. Se os irmãos tiverem paciência de acompanhar os estudos, né? Nós vamos ver por que houve essa mudança. Né? O plano de Deus era que Deus governasse essa nação. Ele seria o governador. Mas isso aconteceu? Ele se tornou governador por um tempo. Mas o que a nação reivindicou depois de um tempo? Um rei humano, né? Já contrariando um pouco o plano de Deus para aquela nação, né? E assim a nação foi se afastando cada vez mais de Deus, né? Nós vamos ver isso futuramente, né? Então, está claro aqui, meus irmãos, com relação ao sonho de Jacó, o simbolismo dessa escada, de anjos subindo e descendo na escada, indo para o trono de Deus e vindo para a terra, tal. Está claro que essa escada significa o libertador. Ficou alguma dúvida? Não, né? Então, Jacó, vamos continuar observando aqui na Bíblia, né? Jacó, ele chega na terra da Mesopotâmia, onde o pai dele pediu que ele fosse, até mesmo para buscar uma esposa para ele, formar uma família, e etc. tal. Aqui ele conhece uma moça muito bonita, né? Quando ele chega nessa terra, ele conhece uma moça muito bonita, a palavra de Deus diz. E ele chega ao pai dessa moça e pede essa moça em casamento. Fala, eu quero casar com a sua filha. Lembra que a gente falou com relação ao dote? Numa das lições nós falamos com relação ao dote, que antigamente se você quisesse casar com uma moça, você tinha que oferecer o quê? O dote, né? Tinha que oferecer um preço. Falar, ó, o dote que eu quero pagar pela sua filha é tal. Muitas vezes o pai estipulava o dote. Não, o dote é tanto, né? Aí Labão, o pai dessa moça com quem Jacó se apaixonou, falou, vem cá, quanto você tem para me oferecer? Qual é o dote que você vai me dar? Aí Jacó falou, não tem nada, ele não saiu com nada de Canaã, ele saiu com nada, só com a promessa de que Deus iria fazer dele uma grande nação. Aí ele poderia chegar lá para Labão e falar, eu tenho para dar com o dote dela que eu vou ser pai de uma grande nação. O pai ele não ia acreditar, né? Aí ele falou, eu não tenho nada para dar para ela, eu não tenho nada para dar por ela, né? Não é para ela que ele dava, dava para a família, né? Para o pai. Eu não tenho nada para dar por ela. Aí ele falou, mas como é que você quer casar com a minha filha desse jeito? Né? Aí ele falou, eu vou fazer um acordo contigo. Vou trabalhar para você 7 anos de graça. 7 anos de graça para pagar o dote da sua filha. 7 anos. John, você conseguiria pagar? Trabalhar 7 anos de graça por amor? De graça, meu? É difícil, hein? 7 anos de graça trabalhando. Eu falei, eu vou trabalhar meu sogro, eu vou trabalhar para você 7 anos de graça. O que você tiver para fazer aí, eu vou fazer. E o sogro deve ter arrepiado ele, cuida da ovelha, cuida do gado, mandou ele cuidar de tudo. Lava o gado, lava os porcos, tal, lava o... E ele trabalhou 7 anos de graça. Aí a filha mais velha de Labão, Lia, né? Tinha um olhinho meio torto, não sei se ela era vesga ou ela tinha uma coisa que deixava ela não muito bonita. A Bíblia fala que ela tinha um olho torto, né? A Bíblia fala que ela tinha um olho torto. Aí ela falou, pai,
Se a minha irmã mais nova casar primeiro que eu, como é que eu vou ficar? Né? Ninguém vai querer casar comigo, até mesmo por causa da minha deficiência e tal. Aí o pai dela, é mesmo, minha filha, vamos seguir o costume. Primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. Aí o que eles fizeram? Meus irmãos, o mundo não dá volta. Ele não enganou o pai dele? Jacó não enganou o pai dele? Não enganou o irmão? Agora chegou a hora dele receber o que ele fez com os outros, né? Aí o que aconteceu? O sogro de Jacó falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, no dia do casamento a gente vai colocar um véu no seu rosto, vamos dar bastante vinho para Jacó, ele só vai perceber que é você no dia seguinte. Aí foi, véu, ela entrou com aquele véuzão na cerimônia, ficou com o véu o tempo todo. Naquela época não tinha aquele negócio, o noivo pode beijar a noiva, não tinha isso, né? Eles só descobriam depois da lua de mel, pá. E ele já estava dopado de vinho por causa da festa, porque as festas lá de casamento eram 7 dias. Imaginem 7 dias o noivo lá só enchendo. Por isso que na época de Jesus, quando Jesus teve que transformar água em vinho, porque tinha acabado o vinho, 7 dias de vinho é muita coisa, né? E era vinho mesmo, meu irmão, não é suco de uva não. As pessoas ficam tentando falar, é suco de uva, não é suco de uva não, é vinho. Vinho não é pecado? Depois a gente entra nessa questão aí, tá? Aí beleza. Aí depois, quando Jacó descobriu que não era a esposa que ele tinha escolhido, ele ficou doido, né? Falou, opa, caramba, eu dormi com uma, acordei com outra, né? Não, aí ele viu que era ali, ele foi no seu sogro e falou, eu não tinha falado que ia trabalhar 7 anos de graça pela tal filha sua? Aí ele falou, não, você falou de fato, mas só que é o seguinte, é um costume da nossa terra aqui, casar a mais velha primeiro. Você não pode passar na frente da mais velha. Ela não podia passar na frente da mais velha. Então eu tive que te oferecer a mais velha, porque é a mais velha que eu tenho para oferecer agora. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele desistiu de casar com a outra que ele gostava? Não. Aí ele falou, então eu vou assinar um outro acordo contigo, Labão. Eu trabalhei 7 anos de graça, agora eu vou trabalhar 7 anos e vou receber uma porcentagem disso. Aí Labão falou, tudo bem. Aí ele trabalhou mais 7 anos, recebendo uma porcentagem lá que ele combinou com o sogro, né? Deus abençoou Jacó de uma tal forma que essa porcentagem se multiplicou. Então ele esperou 14 anos para se casar com quem ele queria. 14 anos. Para se casar com a pessoa com quem ele de fato queria se casar, né? Então ele se casou com a pessoa que ele queria. Que era Sara. Que era? Sara. Então, irmãos, 14 anos esperando para se casar. É muito tempo, hein? É muito tempo. Então, meus irmãos, Jacó ele foi enganado da mesma forma, na mesma proporção a qual ele enganou seu pai, né? Jacó ele foi enganado da mesma forma a qual ele foi enganado, a qual ele enganou, né? E o próprio nome Jacó, meus irmãos, eu não falei isso, mas o nome Jacó significa isso, enganador, usurpador, ladrão. Nós vamos ver que mais para frente Deus vai mudar esse nome de Jacó, porque esse nome já não fazia mais parte de Jacó. E meus irmãos, lembra quando a gente falou de Abraão, que Abraão teve que esperar um tempo até receber a promessa de Deus, que é a vida de Isaac? O tempo que ele esperou, Deus chamou ele com 75 anos, e ele só foi ter um filho com 100 anos de idade. E que nesse tempo de espera, Deus está trabalhando na sua vida. Jacó precisava passar por isso tudo, meus irmãos, para ter a vida dele moldada, para ele voltar para Canaã e Deus assim efetuar a promessa dele na vida dele. Ele precisava ser moldado ainda. Jacó não poderia receber a promessa do jeito que ele era. Ele precisava ser moldado, formado por Deus. Ele precisava entrar, como a irmã Suzana falou aqui no início, nessa sintonia de comunhão com Deus. E quanto mais, meus irmãos, nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos moldamos aos moldes de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com Deus você vai ficando. Sabia? Às vezes você fala, eu quero ser moldado por Deus, tal. É só você se aproximar mais de Deus. E meus irmãos, isso não é uma coisa que você vai ver
Ah, eu estou vendo que eu estou sendo transformado, que eu estou sendo santificado. É uma coisa que os outros veem em você. Muito pelo contrário, você sempre acha que precisa de mais. Eu preciso de mais de Deus, eu preciso de mais comunhão com Deus. Mas os outros veem, não, fulano é uma bênção. Fulano é uma bênção. Siga o exemplo de fulano porque ela é um exemplo de como se deve seguir a Deus. É interessante, quando eu era jovem, eu já tinha um chamado para ir para o ministério, e tinha um amigo meu no trabalho que ele dizia que era missionário e tal, e ele falava que quando ele chegava na igreja, ele falou que chegava assim na igreja, aí falou que uma irmã falou assim que não conseguia olhar para ele, uma irmã. Aí eu falei, mas por que a irmã não consegue olhar para você? Falou que a irmã depois falou com ele que o brilho nele era tanto assim, ele brilhava tanto, a luz nele era tanto que ela não conseguia enxergar, ela ofuscava a visão dela, né? Aí eu falei, caramba, o cara é bem espiritual mesmo, né? Moisés, né? Mas não é dessa forma não, meus irmãos. Não é dessa forma não. Jesus não tinha esse brilho assim, aparentemente. Quando ele foi ser traído, os soldados, o que os soldados precisaram para identificar quem era Jesus ali no meio do povo? Precisou que alguém beijasse Jesus para falar, isso aqui é Jesus. Porque senão os soldados não sabiam quem era Jesus. Ele se vestia como povo, ele agia como povo. Ele era do povo, né? Então, irmãos, domingo que vem a gente continua o nosso estudo, porque já deu a hora. Como eu falei, eu não gosto de passar da hora.